Bom dia! Bom dia, Brasil, bom dia, nação da Neurogastro. Um forte abraço aqui diretamente de São Paulo para todos vocês que estão conectados dos nossos polos de recepção, você que está em casa. Hoje, o Descomplicando vai ter uma missão extraordinária. Reuniremos aqui, de forma virtual e também de forma presencial, experts, membros de um núcleo de estudo do esôfago, que vão fazer para vocês aquilo que pode ter de melhor jornada para o diagnóstico, para o tratamento de afecções muito comuns, ora duvidosas, ora conflitantes, mas que a gente vai trazer hoje uma abordagem prática, porque o nosso paciente, esse sim, vai se beneficiar. Vocês terão uma oportunidade de compartilhar também a experiência de cada um na nossa plataforma. Mandem no nosso chat, estará aqui todo pronto para poder receber, vocês vão poder interagir com algumas perguntas. Nos polos locais nós temos representantes que lá vão estar passando para todos nós também alguma abordagem necessária para que a gente faça desse dia um dia extraordinário. Nossa gratidão em nome do Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo, à querida APSEM, ao Departamento Científico, que há anos vem aplicando todo o seu esforço para desenvolver a neurogastroenterologia brasileira, no entendimento que essa vai ser uma nova modalidade de relação e de interação com o paciente. Nossa gratidão também à Lácia, que é nossa mãe que faz todo esse nosso diagnóstico para a neurogastro realmente funcionar. Deixar aqui registrado todo o apoio da Sociedade de Motilidade Digestiva, no presente aqui, o nosso ex-presidente, doutor Ricardo Vierbig, representando atualmente com o professor Abraão, deixando toda a nossa homenagem, a linhagem de presidentes da FBG que apoiam essa nova geração de neurogastro, que começou pelo professor Zateca, passou pelo Décio e atualmente está com o nosso professor Sérgio. A vocês, que esse seja um dia realmente impactante. Gostaria de aqui apresentar à mesa o querido amigo, irmão, mestre, professor Ricardo Barbucci. Seja bem-vindo para nessa primeira etapa da conversa. Ao querido Maurício Bravin, representando o clã mineiro da gastroenterologia. A querida irmã Carla Granja está aqui representando São Paulo. Temos alguns colegas que estão espalhados pelo Brasil, que vamos ter, ao longo da nossa chamada, vão estar participando conosco. Na nossa plataforma virtual, estaremos com o querido Ítalo, representando o Rio Grande do Sul, teremos a querida Gardênia, representando o Ceará, o grande mestre André Brandalize, representando o clã dos cirurgiões, o Paulo Perazzo, que estará mostrando toda a sua interface com o otorrino, o Luiz Henrique, que ele está dentro de uma abordagem, mas vai estar entrando, participando com a gente, e o Fernando Porto. Mestre, seja bem-vindo. Sua expectativa para essa abordagem de hoje, para a gente lidar com a primeira mesa, que é refratariedade. Muitos dos pacientes nossos que chegam ao consultório, às vezes carimbados, colocados como doença refratária, outrora, assim, um grande desafio na prática clínica de como nós vamos ter uma mudança na condução de vida do paciente. Qual a sua expectativa para esse momento? Seja bem-vindo. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a ANAFAD, a APSEM pelo convite. E a expectativa é que nós tenhamos uma manhã bastante profícua, né, que a gente possa discutir experiências e esclarecer eventuais dúvidas que os médicos possam ter, mas eu estou bastante certo de que nós vamos ter uma manhã extraordinária. Maravilha, maravilha. De longe, nós temos o nosso grande mestre, o líder do NAFAD, que é o mestre Galvão. Para aqueles que não conhecem, o NAFAD representa uma união de centros de motilidade de todo o Brasil, conectados com essa nova fase. A gente gostaria de chamar a atenção para um momento que um dos membros do nosso time que está aqui hoje está passando para o Rio Grande do Sul. Gostaria de que tivesse na nossa tela
um chamado para que todos nós nos coloquemos à disposição para ajuda. Através desse QR Code, nós poderíamos ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Uma tragédia que não tem história dentro daquela cidade. Todos vocês que estiverem em casa, que estiverem nos assistindo, podem colocar o celular e em algum momento poder fazer sua ajuda. Não só isso, mobilizar, chamar a atitude, chamar a atenção da saúde pública. Afinal, nossos irmãos estão sofrendo. Deixo aqui, em nome do Ítalo, da Sociedade de Gastro e de todos os amigos do Rio Grande do Sul, o nosso abraço, e nós estaremos juntos, utilizando todas as forças que nós tenhamos na ciência para poder ajudar. Tá bom? Ao mesmo tempo, gostaria de que todos vocês que não conheçam o canal da Neurogastro possam colocar, vai ter um QR Code. Esse QR Code vocês vão poder ao longo do dia colocar o celular e migrar em algum momento para o chamado. Esse chamado é um canal que nós temos de um arquivo de mais de 3 anos de debate, onde nós fazemos o racional da neurogastroenterologia, com mestres, amigos que possam compartilhar com vocês essa experiência. Sem mais delongas, querido mestre, vamos começar? Vamos. Então a gente vai começar a nossa apresentação com um quadro clínico, né? E os conflitos de interesse. Nesse caso clínico, a gente traz para vocês uma mulher de 26 anos de idade, executivo, que procura o gastroenterologista por pirose retroesternal recidivante, queimação retroesternal. O quadro se iniciou há cerca de 2 anos, vem piorando com a ingestão de alimentos e em períodos de maior estresse. Ela negava a disfagia, ritmo intestinal estável e satisfatório, não fuma, não bebe, não tem nenhuma comorbidade importante, trabalha no mercado financeiro e passa por um estresse crônico constante, e de antecedentes familiares tinha a mãe com anel de mama e que foi operada com sucesso por volta dos 56 anos de idade. Acha que vem perdendo peso, o exame físico não chamava a atenção e IMC era de 20 kg por metro quadrado. O gastroenterologista então opta inicialmente por solicitar uma endoscopia com pesquisa de H. pylori para tentar entender melhor o que estava acontecendo com essa paciente, especialmente porque havia histórico de perda de peso, visto que é uma paciente jovem e que não tem nenhuma outra comorbidade, nenhum outro sinal de alarme, a não ser a perda de peso. Junto com isso, prescreveu o pantoprazol magnésio, 40 mg por dia, com orientação de iniciar o tratamento após a realização da endoscopia, justamente para não mascarar o resultado da endoscopia, a gente ter uma ideia bastante fidedigna do grau de lesão esofágica que essa paciente poderia ter. Essa endoscopia digestiva alta do esôfago, a gente vê claramente aqui uma erosão, né, com mais de 5 milímetros, acho que todo mundo concorda aqui que é uma esofagite Los Angeles B. Bom, quando a gente fala de doença do refluxo gastroesofágico, a gente tem hoje as esofagites erosivas Los Angeles B como diagnósticas desse tipo de doença, a gente está falando de uma doença crônica que não tem cura e que tem como base da sua fisiopatologia um mau funcionamento do esfíncter inferior do esôfago, que não funciona e permite então que o conteúdo do estômago volte para o esôfago. A expressão de lesão esofágica dessa doença vai depender de 3 fatores especificamente: a quantidade de ácido que volta para o esôfago, o tempo que o ácido fica em contato com o esôfago e a resistência do esôfago a esse ácido. De tal maneira que isso vai determinar se o meu paciente vai ter muita lesão esofágica ou vai ter pouca lesão esofágica. Lembrando aos senhores que a capacidade de secreção ácida ela é individual de cada um de nós, eventualmente até étnica, e que sofre pouca alteração no decorrer da nossa existência, especialmente se não houver infecção pelo Helicobacter pylori associado. O tempo de contato com o esôfago depende especialmente da motilidade esofágica e também do fluxo salivar, que são coisas que normalmente também se mantêm estáveis, a não ser que se desenvolva algum tipo de doença motora desse esôfago. E a mesma coisa com relação à resistência esofágica. Isso faz com que a lesão esofágica dos nossos pacientes seja basicamente constante, mesmo que a gente trate o paciente depois de interrompido o tratamento, retornando à lesão esofágica, em 80% das vezes volta no mesmo grau de esofagite que se apresentava na primeira endoscopia. A quarta variável, que é extremamente importante,
ela mostra a sensibilidade esofágica. E essa sensibilidade que vai dizer se essas lesões esofágicas vão nos trazer muito ou pouco sintoma. Sensibilidade esofágica essa que também em parte é geneticamente determinada e em parte é modulada pelo nosso bem-estar psicoemocional. E daí a gente tem de importância mencionar que a doença do refluxo tem os sintomas que podem variar de intensidade dependendo do nosso grau de estresse, ansiedade, cansaço físico ou mental. E também, uma coisa extremamente importante, que não existe relação entre o grau de lesão esofágica e a intensidade e frequência dos sintomas. O paciente pode ter esofagites graves e não sentir nada, do mesmo jeito que pode não ter nenhuma lesão, como a maioria dos pacientes assim se comporta, e ter bastante sintomas bastante incomodativos. O segredo do tratamento passa por uma acurácia diagnóstica, né? E como toda doença, é importante que a gente faça anamnese e exame físico para a gente ter um diagnóstico de certeza dessa patologia. Os antecedentes familiares são importantes, existe um background genético bem estabelecido na doença do refluxo. Fatores de risco bastante conhecidos, como o tabagismo, a presença de hérnia de hiato e especialmente aumento da circunferência abdominal são também bastante determinados. Como toda doença, o diagnóstico passa também pelo quadro clínico. E quando a gente fala de sintomas clássicos ou típicos da doença, a gente tem a pirose e a regurgitação como sintomas clássicos da doença, mas a presença desses sintomas, de longe, são acurados para o diagnóstico dessa patologia. Se eu me basear somente nos sintomas, eu vou errar o diagnóstico em 50% dos meus pacientes. Depois dessa parte de anamnese e exame físico, né, os exames subsidiários são extremamente importantes. E aí os critérios de Lyon nos trouxeram bastante clareza, né, bastante práticos, né, para a gente determinar se o nosso paciente tem ou não tem doença do refluxo. Os critérios endoscópicos são então as esofagites erosivas B, C e D, presença de esôfago de Barth, normalmente com mais de 1 centímetro de extensão, lembrando que epitélios metaplásicos com menos de 1 centímetro, nem biópsia deve ser feita, né? Presença de complicações da doença como estenose ou úlcera, e depois os exames pH métricos, o tempo de pH esofágico nas 24 horas superior a 6%, né? Ou então superior a 6% por pelo menos 2 dias, quando se vai fazer a pH-metria wireless, né? São fatores que determinam se o paciente tem ou não tem doença do refluxo. E alguns fatores adjuvantes nos ajudam quando existe alguma incerteza com relação ao diagnóstico, que passa pela presença de esofagite losangelisar, associada, por exemplo, a hérnia de hiato ou sintomas clássicos, passa pelo pH abaixo de 4 em 4 a 6%, número de refluxos ácidos acima de 80, o PS-PW, e eventualmente, inclusive, até a resposta terapêutica poderia ser colocada aqui como um critério adjuvante para a gente possa fazer o diagnóstico de certeza. Importante a gente ter em mente que 70% dos pacientes que têm azia, quando são submetidos à endoscopia, não tem qualquer alteração à endoscopia. 70% a endoscopia vem normal, somente 30% vão ter alterações endoscópicas, né? E desses 70% que tem endoscopia normal, uma boa parte não tem doença do refluxo. 50% vai ter ou pirose funcional ou hipersensibilidade ao refluxo, enquanto 50% vai ter doença do refluxo não erosiva. Dos 30% dos pacientes que têm alteração esofágica, né, a grande maioria vai ter esofagite erosiva leve, A e B de Los Angeles. A exceção são os pacientes que têm esofagites erosivas graves ou Barth, que podem variar então em torno de 10% dos 30% que apresentam alteração endoscópica. Então a endoscopia nos ajuda sim, mas a gente não deve esperar muita coisa da endoscopia quando a gente fala de doença do refluxo gastroesofágico. Dependendo, então, do grau de lesão esofágica que eu tenho e da sensibilidade esofágica envolvida na gênese dos sintomas, a gente pode dividir a doença do refluxo em diferentes fenótipos. E isso é extremamente importante porque isso determina o melhor tratamento, a melhor abordagem para os nossos pacientes. De tal modo que quando a gente tem muita lesão esofágica, a gente vai ter os esôfagos, o Barrett e esofagites erosivas graves, passa então para esofagites erosivas mais brandas, doença do refluxo não erosiva, a hipersensibilidade esofágica ao refluxo e por último, a pirose funcional. Quanto mais para a direita eu vou, maior é a importância do componente de sensibilidade visceral como gênese dos sintomas e pior a resposta aos antissecretores à medida que a gente vai para o lado direito aqui. Outros fenótipos são bastante estabelecidos hoje em dia.
Pacientes que têm doença do refluxo, basicamente com predomínio de regurgitação, representam um fenótipo específico, especialmente um fenótipo que normalmente acaba sendo encaminhado para o tratamento cirúrgico, e também as manifestações que nós chamamos de atípicas ou extraesofágicas, sejam otorrinolaringológicas, a dor torácica de origem não coronariana e a tosse crônica. Então, quando a gente pega e analisa as lesões esofágicas, a gente vai ver que quanto mais lesão eu tenho, mais eu respondo ao tratamento com antissecretor, e quanto menos lesão eu tenho, menos eu respondo ao tratamento com antissecretor, porque é menor o componente de lesão aqui e maior o componente de sensibilidade esofágica. O professor Modlin, já há um bom tempo, mostrava que quanto menor o grau de lesão esofágica, menos inibição ácida eu preciso e menos tempo de tratamento eu preciso para que o meu objetivo clínico seja atingido. Portanto, nas esofagites não erosivas, ou na doença do refluxo não erosiva, ou nas esofagites erosivas leves, eu não preciso de grande inibição ácida para ter uma resposta clínica adequada. Entretanto, quando eu tenho lesões mais graves, eu vou precisar de mais tempo de tratamento e maior inibição ácida, né? Lembrando que 70% dos pacientes não têm erosões e, portanto, não precisam de muita inibição ácida para que a gente consiga tratá-los de forma adequada. Isso se traduz quando a gente compara os inibidores de bomba de prótons com drogas mais potentes, como é o caso dos inibidores competitivos dos canais de potássio, os PCABs. Quando a gente vê os resultados, especialmente nas esofagites leves, erosivas, a gente não vê diferença nenhuma de resposta, porque a gente não precisa de inibição ácida, repito, para a gente conseguir tratar esses pacientes de forma adequada. Lembrando que quanto mais ácido eu inibo, maior é a chance de efeito adverso ao tratamento de secretor. Além desse tratamento medicamentoso, as medidas comportamentais e dietéticas elas não podem ser esquecidas, especialmente a circunferência abdominal e a obesidade. Outra coisa importante é que não existe nenhum alimento proibido para o paciente com doença do refluxo. Ele pode comer e beber o que ele quiser, desde que ele se sinta bem. Não existe nenhum ácido na natureza que tenha o poder abrasivo que o ácido clorídrico tem, e, portanto, a dieta deve ser bastante individualizada. O perder peso, o parar de fumar, o fracionamento da dieta, a elevação da cabeceira da cama e o deitar-se em decúbito lateral esquerdo, especialmente esses dois últimos, tem sentido, mas numa parte dos pacientes que tem refluxo supino. Lembrando que a maioria dos pacientes que tem refluxo sentado ou em pé, certo? Esse paciente, então, essa paciente retorna referindo pouca melhora com o tratamento, mantendo pirose, extremamente angustiada pela manutenção dos sintomas, relata uma piora de qualidade de vida progressiva recorrente aos sintomas que não se resolve. E aqui a gente já faz uma primeira questão para a audiência, né? Diante do apresentado até agora, qual seria a conduta nesse paciente? A gente troca um IBP por outro? A gente pensa em refratariedade já aos inibidores de bomba de prótons e prefere então substituir esses inibidores por um inibidor competitivo do canal de potássio. Vamos fazer nova endoscopia para ver se a esofagite Los Angeles B melhorou. Realizaria um estudo complementar com manometria e monitorização de pH-metria intraesofágica, ou então a gente aumenta a dose do IBP sem trocá-lo. Qual a sua opinião, Carla? Na verdade, eu acho que sempre que nós estamos diante de um paciente com uma suspeita de refratariedade, a doença do refluxo gastroesofágico, nós precisamos definir melhor se esse paciente tem sintomas refratários ou se ele tem realmente uma doença do refluxo gastroesofágico refratária. Nesse sentido, a gente vai rever esses novos conceitos várias vezes hoje, mas o que a gente pensaria nesse paciente inicialmente é conduzi-lo para uma investigação, realizando exames que podem dar mais informação sobre essa suspeita de refratariedade, que seria a manometria esofágica e a monitorização esofágica, na minha opinião. Se a gente está aqui no Polo São Paulo, só para a gente poder testar como é que está o nosso time, quem apostaria na letra A, levante a mão. Ninguém. Quem apostaria na letra B? Na letra C? Letra D? Nós temos aqui um viés de motilidade nesse serviço. O café tá bom. E aumentaria a dose do IBP?
Bravin aumentaria a dose do BP. Mestre, siga. Então vamos lá. O médico opta por trocar o pantoprazol magnésico pelo vonoprazan, né? Sabidamente o medicamento teoricamente mais potente. Orienta, reforça as medidas dietético-comportamentais, né? O paciente retorna depois de 60 dias depois dessa mudança de conduta com manutenção da pirose. E agora se queixando também de flatulência em excesso e diminuição da consistência fecal desde que começou com o uso do vonoprazan. Diante então desse resultado agora, vocês fariam o quê? Vocês agora vão dizer que o paciente tem doença do refluxo refratária de fato, o paciente tem doença do refluxo sem resposta a IBP, porém com sobreposição com algum outro tipo de patologia, o paciente tem doença do refluxo que responde a IBP parcialmente, mas agora com superposição à hipersensibilidade, ou não dá para a gente dizer nada por enquanto, a gente vai ter que fazer mais alguma coisa. Querido Bravin, gostaria de ouvir sua opinião. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Muito obrigado ao NAFAD, à APSEM, a oportunidade de estar aqui aprendendo mais com o mestre Barbucci e os amigos do NAFAD. Bem, agora que eu acho que a gente pode colocar em prática a proposta da doutora Carla Grange. Eu ainda não saberia concluir, porque é fundamental para mim, nessa situação, a gente realizar a impedância-pHmetria com dose dobrada do IBP. Por isso que num primeiro momento eu aumentaria a dose e agora eu indicaria uma impedância-pHmetria em uso de IBP. Entretanto, no passo anterior, eu acho que a abordagem desse estresse crônico é fundamental para uma boa resposta ao tratamento clínico que foi adequadamente instituído numa primeira abordagem. Então, a abordagem do estresse, ela poderia evitar a evolução da propedêutica aí na minha prática clínica, tá? Na minha experiência. Muito obrigado. Bom, quando a gente fala de refratariedade, na verdade estamos falando de 3 situações diferentes a serem consideradas. Primeira situação são os pacientes com sintomas refratários. São pacientes que a gente não sabe se tem doença do refluxo de verdade, eu não tenho certeza se ele tem doença do refluxo, mas ele tem sintomas que podem sugerir doença do refluxo. Tá? O segundo grupo são os pacientes com sintomas refratários de doença do refluxo. Ou seja, o paciente vem com sintomas sugestivos de doença do refluxo, eu confirmo o diagnóstico de doença do refluxo e o paciente trata o paciente, ele continua com sintomas, mas não necessariamente esses sintomas são secundários a uma doença do refluxo refratária, que é aqueles pacientes então que escapam ao tratamento, que não respondem ao tratamento de forma adequada, ou seja, por vários motivos, como a gente vai mencionar a partir de agora. Primeiro motivo... Só para te dar uma interface de nossos amigos que estão em casa, na primeira pergunta, a letra D, que realmente faria o estudo funcional, cerca de 50% dos colegas. Porém, 50% dos colegas ainda ficariam sem saber o que fazer, que seria a última resposta. Acho que essa abordagem sua vai ser extremamente elucidativa para tais colegas. Positivo. Então, quando a gente tem uma doença que não foi tratada de forma adequada e a gente confirma que a refratariedade é secundária a essa doença não bem tratada, isso pode acontecer por vários mecanismos. Por que o inibidor de bomba de prótons ele pode falhar no tratamento de pacientes com doença do refluxo? Uma possibilidade são os refluxos que sobem muito no esôfago. Quanto mais proximal a gente vai no esôfago, mais sensível o esôfago é ao refluxo. E, portanto, quanto mais proximal o refluxo, maior a necessidade de inibição ácida e maior é o tempo de tratamento para que a gente consiga resolver os problemas. Essa é a nossa tese de doutorado, mostrando que o status de infecção pelo Helicobacter pylori influencia também claramente a resposta aos inibidores de bomba de prótons. Pacientes H. pylori positivo respondem muito melhor ao tratamento do que pacientes sem infecção pelo Helicobacter pylori. Eu posso estar frente a um paciente em que eu uso o inibidor de bomba de prótons, mas o paciente continua com refluxo ácido. Isso pode se dever a vários mecanismos, provavelmente relacionados com a qualidade do medicamento, o status de metabolização do inibidor de bomba de prótons pelo citocromo P450, e também a etnia do paciente e as comorbidades associadas.
Pacientes de origem oriental têm uma população de células oxínticas inferior aos pacientes de outras origens, o que faz então com que os trabalhos, inclusive feitos no Oriente, tenham que ser analisados de uma maneira bastante diferente do que quando a gente observa trabalhos realizados no Ocidente. Status de hipersecreção ácida, como o gastrinoma, o hiperparatiroidismo muitas vezes negligenciado e a própria mastocitose sistêmica nas suas diferentes apresentações clínicas, são fatores de hipersecreção ácida que podem então dificultar a resposta ao tratamento. Eventualmente o refluxo noturno supino, o escape ácido noturno, especialmente nos pacientes então que têm hernia de hiato, que têm hipotensão do esfíncter inferior do esôfago e que têm sintomas supinos, são com certeza um fator de refratariedade. A motilidade gástrica é outra coisa que muitas vezes a gente esquece como uma provável causa de refratariedade. O estômago que não esvazia faz com que a distensão do fundo gástrico relaxe o esfíncter inferior do esôfago, propiciando o refluxo. E outra coisa, a distensão do antro gástrico permanente, como os senhores sabem, faz com que os mecanos receptores do antro gástrico estimulem a célula G a produzir gastrina. Isso provoca a hipergastrinemia, aumenta a secreção ácido-péptica e, associado ao mau funcionamento do esfíncter inferior, dificulta o tratamento do refluxo. Outras doenças também podem ser associadas com refratariedade ao refluxo. Doenças em que, por exemplo, existe um componente de refluxo biliar, e nós sabemos que os inibidores de bomba de prótons e os PCABs vão agir basicamente na secreção ácida gástrica. Pacientes gastrectomizados com reconstrução a BILROT2, colicistectomizados, existe alguma evidência que pode aumentar a chance de refluxo do adenogástrico e consequentemente, do adenogástrico esofágico, no próprio esôfago de Barrett, especialmente no Barrett mais extenso, e, é claro, no uso de antissecretor. Se eu estou usando um remédio que diminui a secreção ácida, grande chance do meu paciente ter um refluxo de natureza não ácida, que pode ser ou não biliar. Isso é importante que a gente tenha em mente, não é todo refluxo fracamente ácido ou não ácido que é biliar, é só uma percentagem desse refluxo que tem refluxo biliar. E é óbvio, fatores mecânicos que dificultam a resposta ao tratamento, grande hipotensão do esfíncter inferior do esôfago, grandes hérnias de hiato, a hipossalivação, seja primária, seja secundária, uso de medicamentos, eventualmente radioterapia, e alterações da peristalse esofágica. A gente tem uma experiência muito boa no grupo de cirúrgico do esôfago, capitaneado lá no HC pelo professor Rubens Salum, que mostra que, em média, 2 anos, os pacientes são tratados como refluxo, quando eles têm, na verdade, a acalase esofágica. E isso é um fator de refratariedade extremamente importante, o que reforça não só a impedância e pH-metria na avaliação de pacientes refratários, mas também reforça a importância da realização da manometria, seja para posicionamento adequado do probe de pH, seja para avaliação de eventuais distúrbios motores do esôfago. Esse é um trabalho do nosso grupo também aqui, outrora capitaneado pelo professor Joaquim Prado Pinto de Moraes Filho, em que a gente viu que boa parte dos pacientes não respondem porque não seguem o tratamento de forma adequada. A falta de aderência é uma coisa extremamente importante como causa de refratariedade. Vários medicamentos podem interferir na doença do refluxo, alterando a motilidade gástrica, alterando a pressão do esfíncter inferior do esôfago ou atuando diretamente, agredindo diretamente a mucosa esofágica e mimetizando esofagites erosivas, eventualmente até esofagites erosivas graves. Eu tenho vários pacientes no consultório que chegaram com esofagite C e D e que, na verdade, não tiveram mais recidiva dos sintomas, eram pacientes usando, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais. A hora que pararam de usar anti-inflamatório, essas lesões desapareceram. Algumas drogas, como as estatinas, a gente esquece delas. Os inibidores de conversão, como o enalapril, o ramipril, alguns antidepressivos, os bloqueadores de canal de cálcio, os antiagregantes plaquetários, antibióticos, especialmente as tetraciclinas e a vibramicina, os sais de ferro, especialmente sulfato ferroso, o ácido acetilsalicílico e qualquer outro anti-inflamatório não esteroidal, e medicamentos que a gente usava muito, agora usa pouco, como a teofilina, nitratos e até os inibidores da fosfodiesterase, como o sildenafil, são importantes relaxantes do esfíncter inferior do esôfago e, é claro, os bifosfonatos, especialmente quando o paciente não segue as recomendações do médico quando prescreve esse tipo de medicamento. Importante a gente ter em mente que a refratariedade também pode acontecer por um erro diagnóstico, né? Ou porque o paciente não tem refluxo, ou porque tem alguma outra coisa associada ao refluxo.
Destaque, hoje em dia, para o aumento importante da incidência de esofagite eosinofílica, doenças da pele e dermatológicas que afetam o esôfago, né? Como epidermose bolhosa, por exemplo, as esofagites infecciosas, as neoplasias esofágicas e gástricas e, eventualmente, até pulmonares associadas, né? Alterações motoras importantes, secundárias, por exemplo, às colagenoses, especialmente esclerodermia, doença mista, lúpus e síndrome de Sjögren, e também o que a gente chama de supragástric belching, né? E a síndrome da ruminação, muito mais comum em pediatria, mas que às vezes a gente não faz o diagnóstico porque a gente não interroga o nosso paciente de forma adequada. Isso leva a sintomas muito parecidos com o refluxo, mas, em um ponto de vista diagnóstico diferencial, o mais comum é a pirose funcional ou a hipersensibilidade ao refluxo. São talvez as causas mais importantes de fato, refratariedade ou pacientes com sintomas de refluxo refratários, né? Como toda doença, o sucesso do tratamento depende da acurácia diagnóstica. E se vocês erram o diagnóstico, né, a resposta ao tratamento também normalmente não é boa. Quando a gente está à frente, então, um paciente que não respondeu dos seus sintomas e tem suspeita de que, de fato, tem doença do refluxo ou tem sintomas de refluxo, né, os algoritmos aqui são bastante claros em mostrar que a gente vai dividir em dois grupos. Pacientes que têm refluxo comprovadamente, eu sei que o paciente tem refluxo, ou o paciente tem sintomas de refluxo, mas eu não tenho certeza se ele tem, de fato, a doença. Do lado direito aqui, então, a gente tem os pacientes com doença do refluxo, com refluxo confirmado e que não respondem ao tratamento para esse refluxo. Nessa situação, eu posso até refazer uma endoscopia, e isso tem sentido nas esofagites mais graves, C e D de Los Angeles. Eu acho que aqui todo mundo concorda comigo que tem muito sentido você fazer uma endoscopia num paciente com Los Angeles B, tomando dose plena de inibidor de bonde de prótons. A chance dessa endoscopia vir normal é extremamente grande, né? Nessa situação, eu tenho certeza que meu paciente tem refluxo, eu vou realizar os exames pH-métricos na vigência de antissecretor, né? A dose aqui recomendada, ela pode variar. Normalmente o pessoal fala que a gente deve fazer isso em dose dobrada de inibidores de bonde de prótons, mas aqui eu já discordo um pouco, né? Baseado em tudo isso que eu falei para vocês anteriormente, quanto menos lesão esofágica eu tenho, menos necessidade de inibição ácida eu preciso. Portanto, na minha opinião, a gente poderia fazer esses exames, sim, com doses plenas de inibidor de bomba de prótons, não necessariamente com doses dobradas e não necessariamente com o uso de PCABs, né? Importante a gente lembrar da importância da realização da manometria e especialmente a realização do esofagograma. O esofagograma complementa o resultado da manometria. A manometria me dá a alteração motora do esôfago, enquanto que o esofagograma me dá a função esofágica, se está adequado ou não. Eu consigo identificar estenoses de uma maneira mais fina, muito melhor do que na endoscopia. Então, é um exame extremamente importante para a gente solicitar nessa situação. E, através da impedância pH-metria especificamente, fazer o diagnóstico diferencial com síndromes importantes, como, por exemplo, o belching supragástrico ou até a síndrome da ruminação, além, então, de a gente determinar se o refluxo de fato é refratário e se esse refluxo refratário é de natureza ácida ou fracamente ácida ou não ácida, porque isso vai determinar diretamente a melhor abordagem terapêutica. Do outro lado, os pacientes sem comprovação de refluxo, eles passam primeiro pela realização do exame pH-métrico, sem uso de antissecretor, para que a princípio se confirme a doença e a partir daí a gente possa direcionar o tratamento de uma maneira mais acurada. Naqueles pacientes que de fato têm doença do refluxo refratário, ou seja, eu fiz a impedância pH-metria, o paciente continua com refluxo ácido ou tem refluxo de natureza não ácida, quais são as opções que a gente tem de abordagem para esses pacientes? A primeira coisa, é claro, reforçar as medidas comportamentais e dietéticas, especialmente a perda de peso, especialmente a diminuição da circunferência abdominal. Se o paciente fumar, nós vamos pedir em nome de Jesus para parar de fumar. E se o paciente continuar fumando, também a gente vai tentar otimizar o tratamento. Se existe de fato uma refratariedade ácida, a gente vai otimizar a dose de inibidor de bonde de prótons, eu posso trocar o inibidor de bonde de prótons por um outro, eu posso entrar com PCAB. Posso usar também agentes protetores da mucosa esofágica, independentemente do refluxo ser ácido ou não ácido. Medicamentos como os alginatos,
mais recentemente na Europa, o ácido hialurônico, ele tem sido utilizado para esse fim. O sucralfato, embora alguns artigos recomendem isso, a evidência é muito limitada. E existem ainda outros medicamentos, como o baclofeno, que a gente pode tentar utilizar, mas a gente tem a limitação dos efeitos adversos associados. E também algumas terapias alternativas, existem trabalhos aí com melatonina, existem trabalhos com cúrcuma, vários extratos de ervas, especialmente orientais, têm sido utilizados também para esses pacientes refratários, mas o fato é que se o paciente tem refluxo de natureza não ácida e predomínio de regurgitação, né, a abordagem cirúrgica talvez seja a melhor nesses pacientes considerados. E isso se comprova nesse estudo do professor Speckler, publicado em 2019 no New England, é um estudo bastante impactante. O professor Speckler, como vocês sabem, é um cirurgião renomado nos Estados Unidos e ele estudou 366 pacientes que teoricamente tinham sintomas de refluxo refratários. Esses pacientes foram um pouco melhor estudados e ele viu que 15% desses pacientes que teoricamente eram refratários porque não tomavam o remédio de forma adequada. Quando ele corrige a aderência, 15% deixa de ser refratário. Uma boa parte desses pacientes, 10%, tinham outras doenças que não eram doença do refluxo, especialmente esofagite eosinofílica, mas também anormalidades motoras, como a calásia, por exemplo, né? E a maior parte, eram, na verdade, pacientes que tinham doença do refluxo, mas que tinham associado essa doença do refluxo ou pirose funcional ou hipersensibilidade ao refluxo, né? Todos esses pacientes, nós estamos falando de 65% dos pacientes tidos como refratários, eram pacientes, então, que não melhorariam, não teriam melhora dos seus sintomas com nenhuma abordagem para o refluxo. Não adianta aqui aumentar a dose do IBP, não adianta eu trocar para o PCAB, não adianta eu operar esses pacientes, porque eles vão continuar com os mesmos sintomas, se não piorarem, como seriam, por exemplo, os casos dos distúrbios motores e da própria esofagite eosinofílica. Dos pacientes que de fato eram considerados refratários, de fato eram considerados como tendo doença do refluxo refratário, esses pacientes apresentavam, na grande maioria deles, doença do refluxo refratário graças ao refluxo de natureza não ácida, e são os pacientes muito bons para o tratamento cirúrgico. Aqui a gente tem a limitação, tem que reconhecer o tratamento clínico, e o tratamento cirúrgico traz para a gente aqui uma resposta muito boa. Lembrando que quanto melhor a indicação cirúrgica, né, mais o paciente se sente bem, né, no pós-operatório. Quanto pior a indicação, né, pior é o grau de satisfação dos pacientes com o tratamento cirúrgico. No nosso caso, o paciente, o clínico opta então por solicitar manometria, impedância e pegametria na vigência do inibidor de bomba de prótons, e aí eu vou pedir para os manometristas aqui comentarem o resultado, não sei quem. Carlinha? Então, na verdade, esse paciente fez uma manometria esofágica de alta resolução, em que a gente observou uma peristalse e uma contratilidade preservados. O esfíncter inferior do esôfago apresentava um aspecto de tonicidade normal, né, de normotônico, com uma morfologia não sugestiva de hérnia atal, chamada morfologia tipo 1, em que a gente observa junção esôfago-gástrica, esfíncter inferior do esôfago e crura diafragmática, como se fossem uma unidade única funcional, do ponto de vista pressórico. E nas deglutições, a gente observou um relaxamento normal, que é o que a gente utiliza uma métrica que chama IRP, que mede o fluxo pressórico durante a deglutição através da junção esôfago-gástrica. Então, um relaxamento normal, sem disfunção de relaxamento. Portanto, uma manometria esofágica normal. Isso. E foi feita, então, a impedância pH-metria em vigência do uso do IBP. Portanto, uma paciente que já tinha um diagnóstico conclusivo de doença do refluxo gastroesofágico, que apresentava sintomas refratários e que precisava investigar se essa paciente estava apresentando uma inibição ácida efetiva. Por isso, realizar o exame em vigência do uso do IBP. A paciente teve um relato, como mostra a imagem, de uma pirose sem correspondência com episódios de refluxo. Foi observado um único episódio de refluxo isolado, gastroesofágico misto, gasoso e líquido.
nenhum outro episódio de refluxo, portanto, uma impedância-pH-metria do ponto de vista de inibição ácida, apresentando uma inibição ácida efetiva, essa é a imagem da alta resolução daquele mesmo aspecto do refluxo misto, né? Então, uma inibição ácida efetiva e sintomas não relacionados a episódios de refluxo, tanto ácido quanto não ácidos. Foi isso que foi observado. Bom, o diagnóstico, então, foi de uma manometria dentro dos limites da normalidade e uma impedância pH-metria em uso de BP, não mostrando qualquer tipo de refluxo, nem ácido, nem não ácido. Score de Mister praticamente zero, né? E com índice de sintomas e probabilidade de associação de sintomas negativos. A impedância basal também esofágica está normal, né? O que fala contra a lesão esofágica especificamente. Portanto, um exame normal, sugerindo então que a nossa paciente tem pirose funcional. Na verdade, não tem pirose funcional só, tinha doença do refluxo, que foi tratado, e tem então uma pirose funcional associada à doença do refluxo gastroesofágico. A partir daí, qual seria a opção de tratamento? Pensando no tratamento da sensibilidade esofágica, usar um tricíclico, usar um antidepressivo como a venlafaxina ou a desvenlafaxina, usar sertralina, fluoxetina ou um gabaérgico como a pregabalina ou a gabapentina. Gostaria de chamar agora alguns de nossos amigos espalhados pelo Brasil que estão aqui hoje para debater conosco. Querida Gardênia, representando a motilidade tão imponente, tão clara de Fortaleza, do Ceará. Seja bem-vinda, Gardênia. Para aqueles que não conhecem, a doutora Gardênia é uma motilista de extrema experiência, trabalha lá no Ceará, hoje é uma esofagologista que tem no Nordeste um orgulho muito grande para todos nós, da sua evolução científica, do quanto ela é generosa no compartilhamento de informações. Querida Gardênia, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez, bom dia a todos. Queria dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Queria parabenizar ao Dr. Barbucci pela aula e aos colegas pela discussão inicial. E em relação à nossa paciente, né, uma paciente com sintoma de pirose, com refluxo documentado, já que ela tem uma endoscopia que mostra esofagite grau B, sem resposta à supressão ácida otimizada, mostrando que realmente o controle da supressão ácida está adequado pela impedância pH-metria, e nos mostrando que é uma paciente que, além de doença do refluxo, tem um distúrbio funcional do esôfago, né, uma pirose funcional. E aí, diante dessa paciente, a gente tem que fazer toda a abordagem do paciente com doença funcional do esôfago. Concordo com o Dr. Bravin que a gente precisa ter toda essa abordagem psicológica, né, tentar, do ponto de vista funcional, ver uma forma de tentar diminuir o estresse dessa paciente, que provavelmente deve ser um dos gatilhos do sintoma, tentar alguma forma de terapia, né, uma forma de tentar conversar com ela, uma reorganização da questão do trabalho, de melhora da qualidade de vida, ver como é que estão os hábitos de atividade física, então tudo isso é muito importante. E se mesmo assim a paciente persistir com sintomas, né, provavelmente a gente vai ter que iniciar uma neuromodulação. Todas essas opções que foram dadas são opções possíveis, mas a gente sempre tem que focar no paciente e não especificamente no sintoma, né? Então, é uma paciente que não tinha problemas de peso, ela tinha um IMC normal, aparentemente tinha um hábito intestinal normal. Eu não sei bem a questão do sono dela, se ela tinha alguma alteração de sono, mas, inicialmente, eu acho que a gente poderia, para ela, diante desse perfil, uma paciente que não tem problema de peso, não tem histórico de constipação, quem sabe começar um tricíclico. O tricíclico de preferência seria a nortriptilina, que seria um dos tricíclicos que está associado a menos efeitos colaterais, mas todas as outras classes podem ser possíveis. O inibidor de recaptação de serotonina pode ser uma opção, principalmente no contexto do paciente que é muito hipervigilante, que tem um padrão mais ansioso, também pode ser uma opção, né? Como a queixa é pirose, que é uma forma de manifestação de dor
O dual e a pregabalina também pode ser uma opção, né? Se a paciente tiver esse padrão de também ansiedade, pode ser uma opção. Lembrar que o dual, ele tem menos efeito constipante, tem menos atuação no peso, mas pode gerar hipertensão em alguns pacientes. Então, assim, a gente tem que focar bem no perfil do paciente. Essa paciente, eu acho que seria uma boa opção para elas. Inicialmente, a gente poderia pensar no tricíclico mesmo. Tem uma posologia fácil, o paciente usa uma vez à noite, né? Principalmente pacientes que têm grandes dificuldades de adesão, principalmente quando são múltiplas doses pela manhã, né? Ela é uma executiva, então às vezes pode ser mais fácil para ela usar a medicação à noite. Então acho que inicialmente a minha escolha poderia ser o tricíclico mesmo. Gratidão, Gardênia, dê um abraço a Eltia, abraço a todos os amigos que estão aí no nosso polo de transmissão, diretamente de Fortaleza. Da próxima vez espero estar aí com vocês, com todo o nosso time, o NAFAD itinerante com a APSEM. A APSEM vai passear pelo Brasil nesse novo modelo de integração de todos os setores. Querido Ítalo, nossa homenagem aí a seu povo, a sua história, e estamos juntos, sentidos e mandando energia e orações, meu irmão, que a gente pode daqui fazer, e vamos chamar a todos para poder fazer essa ajuda a todos ao Rio Grande do Sul. Sua opinião também bate com a doutora? Bom dia a todos. Bom dia, Fábio. Muito obrigado pelo convite e pela solidariedade. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bom dia também a todos os colegas do Brasil. Realmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos passando pela maior tragédia climática da história do nosso estado. Está sendo bem difícil, mas com a ajuda de todos, nós com certeza vamos superar esse momento. Eu quero dar os parabéns ao Dr. Barbucci pela excelente aula. E o meu comentário inicial em relação a esse caso, já que nós temos colegas de todo o Brasil, muitas vezes atendem atenção primária em saúde, não tem toda a tecnologia à sua disposição. Então, nós temos uma paciente de 26 anos, com sintomas típicos de doença do refluxo gastroesofágico, no caso, a pirose, e ela não tem sintomas de alarme, sinais de alarme, né? Não tem emagrecimento, nenhum sinal que possa indicar alguma doença mais grave. Então, nesse caso, acho que todos concordam comigo, o teste terapêutico IBP poderia ser a abordagem inicial, antes de solicitar qualquer exame. Então, a minha questão aos experts é se eles concordam com relação ao teste terapêutico IBP e qual é a melhor maneira de nós realizarmos esse teste. Existe um IBP que é melhor que o outro para a gente fazer esse teste ou não? Essa é a minha questão, Fábio. Muito obrigado. Barbucci, todo IBP é igual? Não. O mecanismo de ação é o mesmo, né? Que é a inibição da bomba de prótons através do acoplamento na fração alfa da bomba, né? E aí já começa a diferença com relação à parte de farmacocinética, né? Os IBP são prodrogas e que são ativados primeiro dentro da célula parietal e depois dentro da bomba de prótons. A diferença já começa com a velocidade de ativação, que é dependente direto do pK da droga. A gente tem dois tipos de pK, o pK1 e o pK2. Especialmente o rabeprazol tem um pK mais elevado, que faz com que ele seja ativado mais rapidamente, especialmente na primeira protonização. As cisteínas, elas também são bloqueadas, são diferentes das cisteínas bloqueadas. Então, por exemplo, o pantoprazol se bloqueia cisteínas um pouco mais profundas na bomba de prótons do que outros inibidores de bomba de prótons, o que dá uma longevidade do bloqueio da bomba um pouco maior. Existe alguma diferença entre o pantoprazol sódico e o magnésio com diz respeito à velocidade de absorção pelo duodeno. Então, essa diminuição de absorção mais controlada com o pantoprazol magnésico faz com que a gente possa ter um resultado clínico um pouco melhor no que diz respeito ao tempo de ação do inibidor de bomba de prótons. Existe também uma variação, dependendo dos IBPs, da metabolização pela via do citocromo P450, especialmente 2C19, embora também exista a metabolização pelo 3A4 e que a gente tem muito pouco estudo com relação à parte genética de velocidade de metabolização pelo 3A4.
Essa resposta ainda vai variar também, dependendo da etnia, repito novamente, é extremamente importante isso, variação de células parietais, e pela capacidade ou pelo processo inflamatório que o estômago tem, especialmente quando existe algum tipo de infecção, por exemplo, pelo H. pylori, com a capacidade de produzir interleucina 1 beta ou TNF-alfa. Então, a metabolização pelo citocromo P450, especialmente o 2C19, ela acontece em todos os inibidores de bonde de prótons. Alguns utilizam mais, outros utilizam menos essa via e, portanto, são menos influenciados pela variabilidade genética, né, pela velocidade de metabolização. Por exemplo, o pantoprazol, o magnésio, tem a utilizar um metabolismo um pouco diferente, né? Não utilizando tanto a via do 2C19 e, portanto, tem um resultado clínico, vamos dizer assim, mais previsível, né? O omeprazol é aquele que mais traz alterações, e existe o dexlansoprazol, que é um método farmacológico um pouco diferente, que basicamente consiste em ter 2 comprimidos num comprimido só. Existem diferentes liberações, mas do ponto de vista de aceitabilidade, o dexlansoprazol é o que dá mais problema de efeitos adversos, especialmente a parte abdominal, flatulência, distensão abdominal e diarreia, o que faz com que, pelo menos na minha prática clínica, eu utilize menos, né? O restante é adequar a disponibilidade. Por exemplo, no HC eu tenho omeprazol, e o Décio está aí, a gente tem também omeprazol, e quarta-feira tem omeprazol, quinta-feira tem omeprazol, sexta-feira tem omeprazol, também na Unisa tem omeprazol e omeprazol. E, infelizmente, não sabemos a origem. Que ainda tem a qualidade do medicamento, tudo isso. E uma coisa que a gente pode passar para todos é o evitar manipular o inibidor da bomba de próton. Sem dúvida. E uma coisa só para responder o Ítalo, na nossa paciente ela tinha queixa de emagrecimento, por isso a solicitação da endoscopia de cara. Mas assim, concordo plenamente que o teste terapêutico é válido, especialmente se a gente não vai publicar o caso em nenhuma revista científica. Agora a questão que você faz com relação ao teste terapêutico, que IBP, que dose, por quanto tempo, é uma boa pergunta que ninguém tem uma resposta definitiva sobre isso. Inclusive, a gente não sabe dizer se o teste terapêutico for eficaz ou não. O que é um teste terapêutico eficaz? É o paciente que melhora em 100%, que melhora em 75%, que melhora 50%, em 2 semanas, em 4 semanas, em 6 semanas, em 8 semanas. Então, existe uma série de inconsistências com relação ao teste terapêutico. E o principal é que, mesmo na pirose funcional, a gente tem 20% a 30% de resposta aos inibidores de bonde de prótons placebo. Então, uma paciente, às vezes, com pirose, pode responder ao inibidor de bonde de prótons sem ter refluxo, e a gente acaba, eventualmente, fazendo com que esse paciente seja um usuário crônico ou intermitente de inibidor de bonde de prótons, sem haver necessidade. Concordo plenamente que a disponibilidade de impedância e pH-metria ela é limitada, né? O preço do exame também limita bastante seu uso, mas mesmo a pH-metria em pacientes na vigência de BP pode nos ajudar, especialmente para ver se a secreção ácida está controlada ou não. A gente perde a oportunidade de fazer o diagnóstico de fluxo natureza não ácida ou eventualmente gasoso e misto, mas traz informações importantes para a gente, e a pH-metria a gente tem uma acessibilidade muito melhor do que a impedância de pH-metria. Das boas-vindas ao grande mestre, o precursor disso tudo, há mais de 17 anos, um treinador de motilistas desse Brasil, da América Latina, da Índia, do México, o homem do mundo. Galvão, seja bem-vindo, dê as boas-vindas a todo mundo. Seu amigo Décio está ali na outra mesa, daqui a pouco ele está aqui. Prazer estar aqui. Posso dar um pitaco nesse caso aí? Alguém perguntou se o paciente está feliz? O paciente tem refluxo. O paciente tem refluxo, o paciente é refratária. Em teoria, o André não ia ver essa paciente, eu não ia ver essa paciente. Mas se ela não está feliz, ela não quer tomar remédio, calma aí, viu? Eu e o Andrezão, ó. Eu tenho uma informação extra. Eu tenho uma informação extra para o Galvão. Não é viés de seleção, Barbucci, é viés de prática. Não, mas deixa eu te falar uma coisa, isso é importante. Ela tem refluxo, ela é refratária, ninguém perguntou se ela estava feliz, você já está metendo remédio na mulher, aí remédio de comportamento.
E ninguém perguntou se ela está feliz. Ela pode estar com a doença do refluxo dela, isso é muito legítimo, e o André vê isso. Eu vejo isso direto. Ela não quer mais tomar remédio. Estamos na área, viu? Ô Galvão, o Greco está aqui representando você. Como você só vive só em terminal, só nos Estados Unidos, para o mundo, mas está aqui. Mas vamos seguir o caso? Não, só para completar, que eu tenho uma informação importante com relação à paciente, que é o seguinte: a paciente, além de tudo isso, ela é palmeirense, então é impossível ela estar triste. Com tudo o que está acontecendo, o grau de felicidade dela é crônico. Então eu estou fora. Mas se fosse torcedora do Bahia, estava dentro. Vamos passar ao próximo. Concordando com a maioria, acho que pelo que a gente viu, que a Carla me mostrou, inclusive, as respostas aí da audiência, se optou por dar um tricíclico, 25 mg por dia. A gente costuma dar, eu prefiro mais a amitriptilina do que a nortriptilina, apesar da gente saber que os efeitos colaterais são um pouquinho piores, mas eu acho que é justamente isso que diferencia a amitriptilina dos outros. E um psicobiótico, que foi usado então a associação do Lactobacillus helvéticos, R52, e o Bifidobacterium longo, R175. A paciente voltou 60 dias depois, em uso de pantoprazol magnésio 40 mg e amitriptilina 25 mg, com bom controle da pirose, regularização do hábito intestinal e bastante melhora da qualidade de vida. É isso. E para a gente concluir, sobre doença do refluxo, a gente pode dizer que a doença do refluxo representa um exemplo clássico de doença crônica. A sua expressão clínica ela pode ser bastante variável, inclusive variar dentro de diferentes faixas etárias. O IBP em nosso meio ainda representa a melhor alternativa para o tratamento farmacológico, com resultados bastante bons em, portanto, mais de 80% dos pacientes que têm doença do refluxo. A posologia do IBP varia de acordo com a apresentação clínica e endoscópica dessa doença. A doença crônica induz também a necessidade de um tratamento clínico também de manutenção e que, dependendo do grau de esofagite, pode ser o IBP intermitente, IBP cronicamente ou IBP de demanda. Os IBPs, eles, quando necessários, quando bem indicados, eles são seguros para serem usados a longo prazo. A gente tem uma experiência de mais de 40 anos com os inibidores de bomba de prótons, mostrando que são drogas seguras, mas que não são desprovidas de efeitos adversos. É importante que no usuário crônico a gente faça o acompanhamento e corrija os eventuais efeitos adversos que estiverem presentes. Os bloqueadores de bomba de prótons, os PCABs, parecem ser uma boa opção no caso de doença do refluxo mais grave, lembrando que isso é a exceção dos pacientes que têm doença do refluxo, especialmente em caso de refratariedade de refluxo ácido, entretanto, tem contra eles o problema da segurança, são muito recentes, 6 anos de experiência, 7 anos de experiência, a maioria inclusive no Oriente, o que, na minha opinião, não indica esse grupo de medicamentos para serem usados a longo prazo, lembrando então que na grande maioria dos pacientes a doença do refluxo é mais branda. É isso que eu queria falar para vocês. Grazie mille. Graças. E assim, agradecer aos amigos que estão espalhados pelo Brasil, nos nossos polos, São José do Rio Preto, Brasília, Maringá, Rio de Janeiro, nossa turma do Goiânia toda por lá, Jundiaí, Rio Verde, Passo Fundo, Goiânia e outros polos, aos quase 250 colegas conectados em casa, nos acompanhando, aos amigos que estão aqui se deliciando desse café, daqui a pouco a gente vai estar aí.